Bom, boa noite para todo mundo. Agora a gente vai iniciar uma segunda parte da termologia, que é a parte de calorimetria. Lembra quando a gente começou falando na primeira aula sobre temperatura, calor, equilíbrio térmico? Vamos relembrar um pouquinho, então. O que é o calor? O calor é a transferência de energia de um corpo para o outro. A gente tem um corpinho mais quente e um corpinho mais gelado. Eles estão em contato, a gente vai ter que o corpo mais quente, ele tende a passar sua temperatura para o corpinho mais gelado. E esse processo é feito com uma transferência de energia. E essa transferência de energia que passa a temperatura de um corpo para o outro é chamado calor, tá bom? Então, só relembrando um pouquinho o que a gente tinha falado na primeira aula. Como o calor, como eu acabei de falar, é uma energia, a gente vai ter toda uma física por trás disso. Por exemplo, deixa eu só apresentar aqui para vocês. Conseguindo ver minha tela? Sim. Sim, foi. Vocês estão enxergando aqui o slide? Ah, então, agora foi. Sim. Tá? Se eu dar um zoom. Então, vamos lá. Fizemos esse relembrar e vamos entender agora as consequências disso. Como a gente calcula o tempo, por exemplo, era uma questão que vocês me levantavam, né? Pô, mas quanto tempo leva, então, para, sei lá, para o fogo aquecer a panela e a panela aquecer a água? Quanto tempo isso leva? Quanta energia demanda? É isso que a gente vai falar nas próximas aulas. Quanta energia demanda para você aquecer tal coisa? Para você passar a temperatura de um corpo para o outro? Para você mudar de fase? Por exemplo, a gente, na aula de mudanças de fase, a gente falou, pô, você tem o sólido, ele passa por líquido e ele passa por gasoso. E aí você tem o nosso cubinho de gelo, ele derrete e ele evapora. Quanto tempo eu levo para fazer todo esse processo? Quanta energia eu estou demandando para fazer tudo isso? Tá bom? E é isso que a gente vai falar. Como o calor ele é uma medida de energia, ele vai ter uma unidade, tá? No sistema internacional, uma caloria ela é dada em joule, tá? Como eu coloquei aqui, eu só vou frisar para vocês que o calor no SI ele é dado em joule. Só que no usual, principalmente aqui no Brasil, a gente usa a caloria, tá bom? Não só no Brasil, acho que na maior parte dos países eles utilizam a caloria, mas quando você for falar numa linguagem científica, você tem que transformar para joule. Se o seu exercício ele quiser que você coloque em joule, ele vai te informar, tá bom? Ou ele vai dar algumas informações, alguns dados em joules e você vai ver, ah tá, essa é a unidade que ele quer que eu trabalhe. Ou ele vai te informar abertamente, dê a quantidade de calorias, de calor, né, em joule, ponto. Se não, se ele te der em caloria, você pode continuar trabalhando em caloria, tá? Porque é muito usual. E o que significa, então, uma caloria, tá? Uma caloria, de maneira fixa, é a quantidade de calor necessário para elevar 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Então, como é que eles fizeram isso para estabelecer esse valor? Assim, falar assim, a quantidade de energia para eu aquecer 1 grau Celsius da água de 1 grama, assim, imagina uma gotinha, né? 1 grama é bem pouquinho. É denominada uma caloria, tá? E essa caloria, uma caloria equivalente em joule é de 4,2. O exercício também ele te dá, tá bom? Ele dá a conversãozinha embaixo, ele é obrigatório te dar essa conversão. Então ele vai colocar assim, uma caloria equivale a 4,18 joules, ou 4,2, ou 4, tá? Ele vai te informar o valor da conversão, tá bom? Então, uma caloria significa isso, é a quantidade de energia que você precisa para aquecer 1 grau Celsius, 1 grama de água. E então, vamos lá. Quais unidades, quais medidas que eu trabalhei agora com vocês? Eu falei de energia, que é o calor. Eu falei de temperatura, que é aqui para elevar 1 grau Celsius, que é o que nos interessa, tá? Quando a gente coloca a nossa panela no fogo, quando a gente coloca o nosso cubinho de gelo para derreter, o que nos interessa é a temperatura que ele vai estar, a temperatura que eu quero que ele alcance, tá bom? E eu envolvi também a massa, porque eu falei que uma caloria é a quantidade de energia necessária para levar 1 grau Celsius, 1 grama de água. É bem específico. Então, a partir desse momento, na calorimetria, a gente vai introduzir essas novas medidas. Por exemplo, a gente não estava lidando com a massa. Agora a gente vai passar a lidar com a massa.
A gente, com esse todo o outro restante, essa parte de energia, era mais teórico. A gente vai usar isso aqui muito mais na prática, tá bom? Porque o calor, então, é essa medida de energia. É o fluxo que passa de um corpo para o outro. Lembrando que é do corpo mais quente para o corpinho mais gelado, tá certo? Então, a gente vai fazer todas essas contas de quanto tempo eu levo, quanto eu devo fornecer de energia, tá? Para alcançar o que eu quero, tá bom? O quanto eu devo retirar de energia para alcançar a temperatura que eu quero, tá certo? A gente vai lidar com todas essas grandezas agora. E essa é uma das partes que mais cai no vestibular, hoje no finalzinho da aula, no final não, né? Acho que é o último conceito, o último tópico que eu vou apresentar para vocês. É a parte que mais cai da calorimetria, tá bom? Esse é o início da próxima aula, então é muito importante que vocês vejam e façam muito exercício disso, muito, tá bom? Eu coloquei na lista 7 exercícios, mas esses 7 não são suficientes, tá? Se você abrir a prova todo ano, pelo menos cai uma questão sobre isso, sobre essa parte de calorimetria. Então, assim, se dediquem para não perder essa questão, porque é uma questão razoável, assim, se resolver, tá certo? Alguém tem alguma dúvida até o momento sobre o que eu apresentei? Que agora a gente vai começar agora com os conceitinhos. Não? Posso seguir? Se alguém tiver, só abre o microfone e manda no chat que eu enxergo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa definir é o calor específico. Lembra quando a gente estava falando sobre a parte de dilatação e a gente tinha o coeficiente de dilatação linear, que era intrínseco a cada material? Por exemplo, a gente tinha que a água tinha um coeficiente de dilatação, a gente tinha que o ferro tinha outro coeficiente de dilatação, a madeira, o vidro e etc. Tá certo? Aqui o calor específico é a mesma coisa. Cada material exige uma energia diferente para poder elevar o seu grau Celsius, tá? Para poder variar a sua temperatura. Imagina, igual a gente pensou na parte de dilatação. O que era mais fácil? Você ter um metal, tá? Qualquer metal aleatório, alumínio, sei lá, vidro e madeira. Quem era mais fácil de dilatar? Mais rápido. Mais fácil, eu digo mais rápido, tá? A gente tinha que era o metal. Aqui a gente vai ter a mesma coisa. Se o metal ele vai se dilatar mais fácil, mais rápido, significa que ele precisa de menos energia para aumentar a sua temperatura, tá? É esse conceito que está por trás do dilatar mais rápido. É você demandar menos energia para poder aumentar a sua temperatura ou reduzir a sua temperatura mais rápido. E essa parte de quanta energia eu preciso para aumentar a minha temperatura ou reduzir a minha temperatura é o calor específico. Ele é intrínseco a cada material, tá certo? Então, cada material vai ter o seu calor específico, que é a energia que ele demanda para aumentar 1 grau Celsius ou reduzir 1 grau Celsius da sua temperatura para 1 grama do material, tá bom? Eu coloquei aqui esse conceito, tá? É a quantidade de calor necessária para elevar, mas aqui vocês podem colocar também como reduzir, tá? Ih, gente, a letra hoje tá feia, viu? Reduzir a temperatura de 1 grama do material, tá bom? Aqui eu coloquei algum exemplo para a gente ver. O da água é o que vocês... É a medida base, não tem nem como esquecer, porque é uma caloria por grama, a gente eleva 1 grau Celsius, igual eu tinha mostrado aqui. É a medida padrão, tá bom? Peraí, elevar ou reduzir. Isso, variar. Igual quando a gente tinha, ele dilata. O que é esse dilatar? Ele expande ou ele contrai. Aqui eu coloquei elevar, mas foi por falta de atenção. Aqui, nesse caso, seria variar, tá? Para variar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama do material, tá? Então, aqui a gente tem lá o da água. A água exige 1 caloria para poder variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Agora, vamos olhar que curioso. O álcool etílico é o álcool normal, tá? O álcool que a gente vende, que a gente tem em casa. Ele leva quase metade, né? Ele leva 1/6 do que ele precisa, do que a água precisa. Então, o álcool, ele precisa de 0,58, ou seja, quase metade de calorias. Então, se a gente tem, por exemplo, uma experiência prática. Você deixa um copo de água em ambiente, em temperatura ambiente, e você deixa um copo de álcool. Quando você voltar, você deixa lá por um certo tempo, sei lá, calor do meio-dia, você deixa
do meio-dia, 3 da tarde. Quando você voltar, o álcool vai ter evaporado boa parte do seu conteúdo. E é por conta disso, ele absorve mais rápido, tá, a energia. Perdão, absorve não, ele precisa de menos energia para variar sua temperatura, tá? Muito menos do que a água, por exemplo, tá bom? Então é isso que acontece. E olha o alumínio é muito mais baixo. 0,22 calorias comparados com a água, tá? Então o alumínio, ele precisa de muito menos calorias, muito menos energia. Enxerguem a caloria como energia, tá? Muito menos energia do que a água para variar sua temperatura. E aqui a gente não vai poder se apegar ao estado físico. Por exemplo, quando a gente tinha na dilatação, a gente tinha que o coeficiente era o mesmo para ele sendo um material líquido, sólido e gasoso. Aqui não. Olha o gelo aqui embaixo. O coeficiente coeficiente. O calor específico do gelo é diferente do da água. O gelo precisa de metade de energia do que a água líquida precisa, tá bom? Então, é muito mais fácil você fazer com que o gelo derreta do que fazer com que a água líquida evapore, tá bom? É essa filosofia que está por trás do calor específico, tá bom? É o tanto de energia que demanda para a gente variar a nossa temperatura, tá certo? Peraí que eu vi que vocês mandaram mensagem aqui no chat. Além da água, não. Se for além da água, ele vai te dar. O do gelo é interessante que você saiba, tá bom? Mas o do gelo também é fácil de lembrar, porque é metade do da água. Mas ele te dá todos, ele te dá até o da água. Mas, às vezes, para facilitar o seu cálculo, é importante que você saiba, tá? Além do da água e do gelo, acredito que não tenha nenhum, tá? E quando o teu exercício pedir para você comparar, eu coloquei na lista um exercício desse. Eu não lembro se eu coloquei aqui. Não, coloquei na lista. Para você comparar o que acontece. Vocês precisam entender o que acontece com os valores sendo diferentes, tá bom? Então, você tem que saber comparar. Ele te dá isso que eu falei. Ele te dá um copo de água, te dá um de álcool e te dá, sei lá, oxigênio. Imagina se tem oxigênio líquido, tá? O valor que está aqui é gasoso, mas imagina que você tem um oxigênio líquido, ele vai ter um calor específico diferente, tá? E ele quer saber o que acontece. Ele deixa ali a temperatura ambiente ou ele deixa variando a temperatura e ele quer saber o que acontece, tá bom? Então, o calor específico é a quantidade de energia que você precisa para variar 1 grau Celsius, ou para cima ou para baixo, de 1 grama do seu material, tá bom? Então, é bem específico aqui. A gente vai usar bastante o calor específico. Sim, Juan. Sim. A gente vai falar isso no início da próxima aula, que é o conceito de calor latente, que é a energia que você precisa para mudar de fase, tá? É diferente da energia que a gente vai falar hoje, tá? O que a gente precisa é diferente, tá bom? Mas o conceitinho aí que tá guardado de calor latente. Então vamos lá, vamos seguir. Alguém mandou dúvida e eu não vi? Se alguém mandou, manda novamente, porque eu não consegui ver. Se não, bora lá. Falado do calor específico, a gente não tem nenhuma fórmula para ele assim, tipo, deixa eu pensar. Tipo, da dilatação que a gente tinha a fórmula da dilatação. Não, do calor específico não. Aqui a gente está apresentando o conceito, tá? O outro conceito que a gente vai usar é o da capacidade térmica. A capacidade térmica só tem uma sutileza do calor específico, que é o seguinte: no calor específico, a gente esse valor estabelecido para a gente variar a temperatura de 1 grama do material. Aqui na capacidade térmica, a gente está falando do material por um todo. Por exemplo, o seu pote de vidro, tá? A gente está falando do material inteiro, tá? Do pote todo, tá? E a mesma coisa, é a energia, o calor, que a gente precisa, a quantidade de calor, né? Que a gente precisa para variar a temperatura do todo do material, tá bom? Dele inteiro, tá certo? E a gente vai calcular isso de algumas maneiras diferentes, tá? Eu coloquei aqui o caso 1 só para ficar como um exemplo prático e visual para vocês. Se um corpo possui a capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius, ou seja, isso significa
que quando ele receber ou ceder, que é aquilo de variar, 20 calorias, sua temperatura aumentará ou diminuirá 1 grau Celsius. Então, a gente está olhando no corpo por inteiro, tá bom? Então, se a gente tem... Aqui eu vou dar um exemplo prático. Vou dar, sei lá, se tem um pedaço de madeira e ele tem essa capacidade térmica, tá? De 20 calorias por grau Celsius. Então, para o nosso pedaço de madeira, eu preciso, se eu quero que ela varie para cima a sua temperatura, eu preciso fornecer para ela 20 calorias a cada temperatura que eu quero variar, tá bom? A cada grau Celsius que eu quero variar, tá certo? E é esse o conceito por trás da capacidade térmica, tá bom? Então, quanto de calor que eu preciso para variar 1 grau Celsius do meu corpo inteiro, do meu corpo por um todo, tá? Então, aqui, novamente, a gente está falando de grandeza massa, a gente está falando de grandeza temperatura, tá certo? A gente está falando de unidade de energia, que é o calor, tá bom? E isso tudo vai implicar... Ui, spoiler para vocês. Isso tudo vai implicar em continhas. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui filosofar na coisa. A capacidade térmica, ela é expressa por um C grandão, tá? O calor específico é um C minúsculo e o calor e a capacidade térmica é o C maiúsculo. Como é que a gente calcula isso? Vamos pensar o seguinte aqui. Se a gente tem uma moeda e a gente... Não, uma moeda não. A gente tem um copo de 200 ml de água e a gente tem 1 litro de água, tá certo? Então, a gente tem que a massa está diretamente ligada com a quantidade de energia que demanda, tá bom? Então, a gente tem que a capacidade térmica, ela é calculada pela massa, tá bom? Vezes quem? Quem é diretamente ligado a isso? A gente tem, como a gente falou, que a capacidade, que o calor específico é a quantidade de energia que eu preciso para aumentar 1 grama daquela matéria, tá certo? E se eu tiver mais que 1 grama, se eu tiver 100 gramas, se eu tiver 1 quilo, se eu tiver 1 tonelada, tá? A capacidade térmica, ela só pega isso, ela pega o material por um todo. Então, eu tenho que a capacidade térmica, ela é calculada da seguinte maneira: massa vezes calor específico. Assim, bonitinho, pequenininho, tá? Resumido. Eu deixei aqui de maneira bonitinha para vocês não ficarem lendo meu garranchão, tá bom? Então, a capacidade térmica, ela é dada dessa maneira, ela é calculada desse jeito. Eu coloquei um umzinho aqui porque há 2 maneiras de calcular ela, tá bom? A primeira desse jeito, Czão é igual a M vezes Czinho, tá? Ou seja, a capacidade térmica é caloria, capacidade térmica é massa vezes calor específico, tá? Aqui eu coloquei as unidades, eu só quero fazer uma correção, porque a massa no sistema internacional, ela é dada em quilo... É dada em quilograma? Ih, gente, pera. Cancela. Tá certinho aqui. A gente vai usar desse jeito, porque eu coloquei aqui grama, tá? Aqui é muito importante a gente analisar do que a gente está falando, tá bom? Quando a gente estiver trabalhando em joules, a temperatura vai ser dada em Kelvin, tá? Que a gente vai estar no SI, e a caloria vai ser dada em joule, tá bom? Que é a energia. Então, a gente vai ficar brincando um pouquinho aqui com as unidades do SI, tá certo? Então, esse aqui é o primeiro jeito de calcular a capacidade térmica, tá bom? Capacidade térmica, então, é a massa vezes o calor específico, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Eu coloquei um exemplo. Vamos pro exemplo. Vamos lá. A tabela abaixo apresenta a massa M de 5 objetos de material com seus respectivos valores específicos, calores específicos sensíveis C, tá bom? O objeto de maior capacidade térmica é o D. Lembrando que a capacidade térmica, então, ela é dada C, M, vezes Czinho, certo? O que a gente vai fazer aqui? Vai achar cada capacidade térmica, tá bom? Então, vamos lá. Capacidade massa vezes calor específico. Então, massa 100. Eu vou deixar o 100 aqui, tá? Mesmo vou deixar aqui só o valor do lado. 100 vezes 0,17. Ou 0,217, tá bom? E anda a gente, então, vezes 100, isso vai andar 2 casinhas, a mesma coisa que 21,7 é a capacidade térmica desse material. Vamos olhar para o próximo. 200 vezes esse valor. A gente tem, então, realizando essa multiplicação, que isso é 0...
Isso daqui é 22,6. Essa é a capacidade térmica desse material. É literalmente massa vezes calor específico, tá bom? Próximo, a gente tem o do cobre, 0,093 vezes 300. Isso aqui é o valor de 27,9. Até o momento o cobre está ganhando, tá certo? Aqui a gente tem, ele que é o de maior, tá? De maior capacidade térmica. Então a gente já teve aqui que o do ferro eliminou o alumínio, então a opção alumínio cancelada. Aí a gente já teve aqui que o do cobre eliminou o ferro, cobre é maior que o ferro. Vamos seguir. Da prata, 0,056 vezes 400. Esse aqui é o valor de 22,4. O do cobre ainda está ganhando, então a prata a gente sabe que não é. Agora ficou entre chumbo e cobre. A gente tem então 0,031 vezes 500. Esse valor é de 15,5. Então, quem é a maior capacidade térmica é o cobre, tá certo? Então, é uma conta bem simples que a gente faz. A capacidade térmica, então, ela é massa vezes o calor específico. E a gente encontra dessa maneira, assim, diretamente. Não tem truque, não tem segredo, não tem coisas a mais. Não, é assim diretamente, tá bom? Essa aqui era uma questão de você fazer, sim, tentativa, né? Fazendo multiplicação, fazendo cada multiplicação, tá bom? Era dessa maneira, tá certo? Alguém tem alguma dúvida aqui com ela? Ninguém? Posso seguir? Então vamos lá. A segunda maneira da gente calcular, que é a maneira mais interessante, pode ver que a gente aqui nessa conta, a gente falou na parte teórica que envolvia temperatura, energia e massa. Só que nessa primeira fórmula, a gente não tem a temperatura. Aqui a gente só tem os conceitos direto de massa e calor específico, tá bom? Agora, uma segunda maneira de a gente calcular isso é envolvendo a temperatura, tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Como que a gente vai calcular a capacidade térmica desse segundo jeito? A gente tem então que para uma dada quantidade de calor, ou seja, de energia que a gente precisa, na física, daqui por diante, a gente vai utilizar a letra Q, Qzão, Q maiúsculo, para representar calor, tá bom? Para representar energia, tá? Na parte da elétrica, a gente usa Qzão, Qzinho e tudo mais, mas ali é outro Q. Aqui na parte de termologia, a gente vai usar o Qzão representando calor, tá bom? Ou seja, representando essa energia em trânsito, tá? Então, é a quantidade de calor que a gente tem por variação de temperatura, tá certo? Olhar para esse pedaço aqui, ó, para essa parte de medida. Vocês estão vendo que caloria é a representação de energia, que dividida por uma elevação de graus Celsius, ou seja, uma variação de temperatura, tá certo? É a gente colocar de maneira visível a unidade de medida, tá? Então, a capacidade térmica, ela também pode ser dada por quantidade de energia dividida pela variação da temperatura, tá? Aqui eu coloquei delta teta, mas vocês podem colocar também delta T, tá? Só para não ficar usando teta, como vocês não estão habituados, tá bom? Então, essa é a segunda maneira de calcular, tá? Então, a capacidade térmica, ela é quantidade de energia sobre variação de temperatura. Aqui eu não coloquei nenhum exemplo, por quê? Porque esse calor, esse Qzão aqui, o exercício nunca vai te dar. Nunca vai te dar diretamente. Por exemplo, encontre a capacidade térmica de um corpo que precisa, que recebeu certa quantidade de calor e variou tanto da sua temperatura. Essa certa quantidade de calor, ele vai querer que você encontre, tá? Só que como até o momento eu não te contei como encontrar, eu não coloquei um exemplo. E agora eu vou te contar como encontrar, tá bom? Então vamos lá. Aqui alguma dúvida de como que a gente fez esse pedaço? Essa segunda fórmula dele? Não? Então tá. Então vamos lá para a parte mais importante da aula de hoje, que é o chamado calor sensível. O
que é o calor sensível? O calor sensível é a quantidade de energia que você precisa para variar a temperatura do seu corpo, tá? Do seu corpo por inteiro. Só que o que é esse variar a sua temperatura? Como alguém colocou aí no chat, a gente tem, por exemplo, passar do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, uma pedrinha de gelo passar para o estado líquido. Lembra que... Deixa eu mostrar. Lembra que o calor específico da água líquida é diferente do da água sólida, tá? Então, você variar a temperatura de um sólido, do gelo aqui no caso, e variar a temperatura da água líquida, a gente necessita de energias diferentes, tá bom? Eu não tenho como analisar agora com vocês calor sensível. O calor sensível não faz isso. Não analisa a energia do gelo para o líquido. Quando a gente muda de estado físico, o calor sensível, ele não consegue fazer essa parte. Então, quem que o calor específico vai calcular? O calor específico, coloquei aqui a definição para vocês. O calor específico, perdão, o calor sensível, ele faz esse cálculo da quantidade de energia que a gente precisa para variar a temperatura do nosso corpo sem mudar de estado físico, tá? Deixem gravado aí, sem mudar de estado físico. Então, por exemplo, se você tem a sua água líquida a 1 grau Celsius e você quer ficar variando essa temperatura, aquece a água a 28, resfria a água, aquece a água a 80, resfria a água, aquece um outro material, resfria, sem mudar de estado físico, você vai utilizar todos os conceitos do calor sensível, tá bom? Aí, quando a gente for falar de mudar de estado físico, a gente vai falar de um outro tipo de calor, que eu vou explicar na próxima aula, que é o chamado calor latente, que é quando você necessita mudar de estado físico. É a quantidade de energia que demanda para você mudar de estado físico, tá? Lembra quando a gente estava mostrando a estrutura da água sólida? A água sólida, ela é muito bem organizada. Finge que isso aqui é bem organizado, tá bom, galera? Lembra que a água faz as suas pontes de hidrogênio, são ligações fortes, tá? E aí a gente tinha a água líquida desse jeito. A água líquida, ela não tinha suas ligações tão fortes. Então, o que vocês acham que demanda mais energia? Demanda mais energia você quebrar esse tanto de ligação. Peraí, deixa eu fazer a água gasosa aqui, tá? A água gasosa é feia, mas água no seu estado de gás, tá? Evaporação. O que vocês acham que demanda mais energia? Vou até colocar em outra cor. Passar do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, tá? É óbvio, olhando toda essa estrutura, que a gente demanda muito mais energia, muito mais calor para passar do estado sólido para o líquido. A gente precisa romper com muito mais intensidade todas essas ligações do estado sólido, tá? Todas aquelas pontes de hidrogênio, a gente precisa de uma energia para romper elas, tá bom? E aí, quando a gente tem do líquido para o gasoso, a gente demanda energia, claro, mas muito menos do que a gente precisava do sólido para o líquido, tá certo? Então, é isso que o calor latente ele vai tratar. E quando a gente tem aqui, então, por exemplo, o que a gente vai falar hoje, que é o calor sensível. Aqui. Quando a gente quer aquecer essa molécula da água aqui, a gente gasta uma energia. Por exemplo, imagina que ela esteja a 10 graus Celsius. E aí eu quero chegar com ela a 20 graus Celsius. Eu preciso fornecer energia, tá certo? Só que de 10 a 20 graus Celsius, a gente não muda de estado físico. A água não vai evaporar, tá bom? De 10 a 20 graus Celsius. Então, eu vou usar esse conceito que eu vou apresentar hoje, que é o calor específico, que é o calor sensível, tá bom? Como a gente calcula esse calor sensível? O calor sensível, que ele vai envolver a massa, tá certo? Ele vai envolver o calor específico e ele vai estar envolvendo quem? Variar a temperatura. E isso é diretamente, tá? Se a gente quer aquecer, passar de 10 graus Celsius a 90 graus Celsius, a gente vai precisar de muito mais calor
do que se a gente variasse de 10 a 20 graus Celsius, tá bom? Então, a variação da temperatura, ela está diretamente ligada ao calor específico, tá certo? Delta T. Eu vou colocar T. Fica mais fácil para vocês visualizarem, né? Então, o calor sensível, ele é calculado dessa maneira. É o famoso que macete. Exatamente. Deixei aqui para vocês de um jeito bonitinho. Coloquei aqui do lado, que é a frasezinha de efeito, né? Que é o que macete, tá? E essa fórmula, ela é também chamada de equação fundamental da colorimetria. Mas isso aí é para galera que curte mais exatas, que vai fazer uma segunda fase e tem física, tá bom? Para deixar bonita a sua resolução, tá certo? É chamada equação fundamental da calorimetria. E ela é calculada dessa maneira, tá bom? Então, a quantidade de calor, aqui é o calor sensível. Ih, gente, acho que eu errei o sinal, né? Vou deixar sem sinal para eu não matar quem é do português. Tá bom? Então, ela tem que ela calculada dessa maneira. Então, quando você precisa calcular o tanto de energia que você demanda sem mudar o estado físico, você utiliza essa fórmula, tá certo? Pessoal, deixa gravado no caderno de vocês. Sem mudar de estado físico. Porque as duas equações da calorimetria que vocês vão usar muito é calor sensível e calor latente. E o calor latente é esse, é quando a gente muda de estado físico, tá? Nas gírias populares é o que macete e o que mole, tá bom? E uma coisa que diferencia um do outro é aqui, ó, variação de temperatura. Então, é o calor que a gente precisa para variar a temperatura. Tá na dúvida do que usar? Olha para a fórmula. Olha para as informações que você tem, tá bom? Então, vamos fazer exemplos. Aqui eu só deixei uma observação, mas é o que a gente já tinha visto. Quando a gente varia positivamente a nossa temperatura, por exemplo, a gente aquece, a gente precisa receber calor, tá? A quantidade de calor final, de energia final que o nosso corpo vai estar, é maior do que a energia inicial que a gente estava. Quando a gente varia negativamente a nossa temperatura, por exemplo, a gente perde temperatura, comecei a 10 e terminei a 5, comecei a 100 e terminei a 0 graus Celsius, a gente está reduzindo a nossa temperatura, a gente precisa ceder calor, tá? Lembra que quando a gente tem a interação de dois corpos, um mais quente e um mais frio, o corpo mais quente transfere a sua temperatura para o corpo mais gelado, tá? Então, a gente cede calor, tá bom? Quando a gente reduz a nossa temperatura e a gente recebe calor, energia, quando a gente está aumentando a nossa temperatura, tá? Aqui eu coloquei TF como temperatura final e TI, temperatura inicial, tá bom? Aqui é só uma observação antes do exemplo. Vamos lá para os nossos exemplos. As questões dessa parte geralmente costumam ser bem de cálculo, assim, bem diretamente, tá? Então, vamos lá. Para elevar a temperatura de 200 gramas de uma certa substância, de calor específico a 0,6 calorias por grama centímetros ou graus Celsius, de 20 para 50, será necessário fornecer-lhe uma quantidade de energia igual a... Então, vamos lá nas informações que a gente tem. Massa, 200 gramas. Calor específico, Czinho, 0,6 calorias grama grau Celsius. Variação de temperatura. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Temperatura final, 50 graus Celsius. Ou seja, delta teta ou delta T, tá? Como vocês preferirem chamar, 30. Vamos lá usar a nossa fórmula. Ele quer saber quanta energia será necessária para a gente variar de 20 a 50. Como ele fala que o calor específico, ele não fala que o nosso objeto ele muda de fase, a gente vai usar o calor sensível. Então, a gente vai usar o que macete. Q, M, C, delta teta. Delta T. Tá. Então, vamos lá. Massa 200, calor específico 0,6, variação de temperatura 30. Vamos fazer essas multiplicações.
200 vezes 0,6, a gente vai andar uma com a vírgula, é a mesma coisa que 120 vezes 30. 120 vezes 30, 12 vezes 3, 36. Coloco 2 zeros. 3.600 calorias, então, a gente vai utilizar. Tá certo? Opção E, 3.600 calorias. Tá bom? É assim, exatamente assim, diretamente desse jeito, sem interpretação, de uma maneira bem simples, tá certo? Só façam isso de alocar as informações. Por exemplo, massa, temperatura inicial, temperatura final, calor específico, porque muitas vezes vocês vão trabalhar com mais de uma substância, tá? Eu coloquei aqui uma questão do Enem, é o último exemplo, em que a gente trabalha assim, com mais de uma substância, tá? Então, anotem bonitinho, não troquem as informações. Por exemplo, a gente está lidando com ferro e alumínio. Ele vai te dar os 2 calores específicos, ele vai te dar as 2 massas. Não troquem informação. Deixem anotado no cantinho bonitinho de cada coisa, tá? Porque senão vai dar errado, vai dar confusão e você não vai entender que você errou, tá bom? Alguma dúvida desse exemplo? O que eu fiz? Alguma passagem? Por que eu usei tal coisa? Agora é a hora, galera. Ok, professora. Tá certo? Então, bora lá. Mais um exemplo. Um líquido está a menos 10 graus Celsius. Se o calor específico desse líquido é 0,5 graus não, gente. Caloria por grau Celsius. Uma fonte fornece 50 calorias por minuto. Deverá aquecer 100 gramas desse líquido até... Ai, gente, peraí que eu vou na pergunta. Uma fonte que fornece 50 calorias por minuto deverá aquecer 100 gramas desse líquido em atingir 30 graus Celsius em... Eu vou dar um tempo para vocês raciocinarem essa questão. Vou dar alguns minutos para vocês pensarem nela. Um minutinho só para vocês formarem uma lógica de pensamento. Ele está querendo saber o tempo. Olha as opções. Quanto tempo a gente vai levar para aquecer esse líquido dessa maneira? Vamos por parte, então? Bora lá. Ele quer saber quanto tempo a gente leva para ir de menos 10 graus Celsius até 30 graus Celsius, tá? Desse líquido. Vamos anotar as informações. A massa desse líquido é 100 gramas. A gente tem que o calor específico é meio, tá? Caloria, grama, grau Celsius. A gente tem, então, que o teto inicial é menos 10. Teta final, temperatura final, é 30. Então, a variação de energia, de temperatura, perdão, é de 40. E a gente tem essa informação aqui. Essa fonte, imagina, sei lá, que você tem uma chama que acende a tua panela, uma chama que acende alguma coisa, ou eu tô num lugar quente, num ambiente quente, tá bom? E ele fornece 50 calorias a cada 1 minuto, tá? Para eu saber quanto tempo leva, eu preciso saber quantas calorias eu preciso, tá? E é esse o primeiro passo que a gente vai levar. Vamos descobrir quantas calorias a gente precisa para poder fazer essa variação de temperatura. Então, quem que a gente vai usar? Que macete. É o que a gente está usando até agora para descobrir quantas calorias que a gente precisa, tá? Então, vamos colocar as informações. Massa 100 gramas, calor específico meio, variação de temperatura 40. 100 vezes meio, 50. Vezes 40 é igual 4 vezes 5, 20. Coloco 2 zeros. Então, eu necessito de 2.000 calorias para fazer essa variação de temperatura, tá certo? Então, a gente necessita de 2.000 calorias. Só que ele nos informa o quê? Que a nossa fonte, ela consegue fornecer 50 calorias por minuto.
Então, quanto tempo a gente vai levar para poder fornecer 2.000 calorias? Famosíssima, queridíssima e amada de todos, regra de 3, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 50 calorias a cada 1 minuto. Eu preciso de 2.000 calorias. Quantos minutos eu preciso? Regra de 3, multiplica em x. A gente tem, então... Peraí, que eu vou colocar aqui embaixo. 50x é igual a 1 vezes 200, 200. Ou 200 são 2.000. Faço 50 dividindo. X minutos é quem? 2.000 calorias sobre 50. Que é a mesma coisa que 40 minutos. Tá certo? Opção C, 40 minutos. Então, quais passos a gente fez para encontrar? Primeiro, ele nos dá a informação e ele quer saber quanto tempo a gente leva para aquecer aquele corpo, tal coisa. Só que para saber quanto tempo ele leva, eu preciso saber quantas calorias eu preciso. E é o primeiro passo que você vai achar. Quantas calorias eu preciso para variar esse tanto de temperatura? Foi o que a gente fez. E a gente encontrou, então, que a gente precisava de 2.000 calorias. Tendo encontrado as calorias que eu preciso, agora eu vou olhar para a fonte. Tá? Ele fala que a nossa fonte ela fornece 50 calorias por minuto. Se eu preciso de 2.000, faça a amada, que é a regra de 3, e descubro. Então, eu preciso de 40 minutos, tá bom? Para variar esse tanto de energia. Então, opção C, tá bom? Deu para entender a lógica aqui do pensamento que a gente desenvolveu? Alguém tem alguma dúvida? Juan, deu para entender o porquê que não é no quê? Se a gente colocasse 50 calorias por minuto no quê? Primeiro porque ele dá por minuto, tá bom? Então, a gente só conseguiria fornecer 50 aqui. Imagina que o calor que a gente precisasse seria 50. A gente não ia conseguir variar 40 graus Celsius, tá? A gente ia conseguir variar muito menos, tá bom? Ah, sim, entendi. Perfeito. Alguém aqui? Vamos para o último? Importante. Aqui eu deixei as contas bonitinho para vocês, tá? Então, na hora que eu vou colocar agora, terminando a aula, já coloco o slide lá no Drive. Então, quando vocês forem revisar e pegar exemplo, aqui tá bonitinho para vocês, tá? Vamos lá, Enem 2019. Eu peguei o de 2019 porque o de 2020, se eu não me engano, eu coloquei na lista, tá? Como eu falei, todo ano cai pelo menos uma questão disso em todos os vestibulares. Assim, é extremamente raro não cair, tá? Então, bora lá que a gente tem 7 minutos. Então, vamos lá. Enem 2019. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ou seja, de 2,5 castanhas de caju, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Então, o calor específico da água é de 1 grau, de 1 caloria, como a gente já tinha visto, e a sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Aqui ele dá a tabela nutricional da castanha do caju, tá? E ele quer saber o quê? Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Então, o que está rolando? Lembra que eu falei que a gente precisava de uma fonte para aquecer o que a gente quer? Aqui ela tá usando a castanha do caju, tá? E ela usa o quê? Ela usa 2,5 gramas de castanha do caju, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer? Anotar as informações. Então, vamos lá. Castanha. Castanha. Massa da castanha que ela tá queimando. 2,5 gramas. Tá? E ela fala uma coisa que é muito interessante. Ela concluiu que só 50% da energia da castanha é aproveitada, tá bom? Então, o que a gente vai olhar com isso aqui? Primeira pergunta que nos vem à mente.
quantas calorias 2,5 gramas de castanha do caju fornece de energia. É o que a gente vai descobrir. Na tabela nutricional, elas nos dão o seguinte: o único valor importante que você tinha que olhar é esse valor energético. Tá vendo que ele é dado em quilocaloria? É ele que a gente quer saber. A gente viu, então, pela tabela, que 10 gramas de castanha do caju fornece 70 quilocalorias. Só que a gente não tem 10 gramas de castanha do caju. A gente tem 2,5. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a regra de 3 para descobrir quanto que 2,5 gramas de castanha do caju fornece de energia, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem que 10 gramas. Deixa eu desenhar aqui em cima. Fornece 70 quilocalorias. E a gente quer saber de 2,5 gramas. X. Regra de 3. 10x é igual 70 quilocalorias. O quilo, lembra que eu tinha mostrado para vocês, ele equivale a 10 terceira, tá? Eu vou tirar daqui de cima porque ficou feio. Mas 70 quilocalorias é a mesma coisa que 70 vezes 10 a terceira calorias, tá? Dividido não, multiplicado. Multiplicado por 2,5, tá? Então, isso a conta aqui vai dar 10x é igual... Peraí que eu só anotei aqui. 17,5. 10 a terceira quilocalorias. Tá certo? Aí, gente, aqui eu já fiz a multiplicação sem o 10. Com o 10 já. Aqui já é total, tá? Então, a gente tem que o x, ele equivale a isso, tá? Então, a gente tem 17,5 quilocalorias sendo fornecidas, tá bom? Então, a nossa fonte, ela fornece isso. E aí, sim, agora eu quero saber quanto de temperatura que vai mudar. Só que uma informação muito importante, ela fala que só 50% dessa caloria, ela é aproveitada. Então, o calor que a gente vai colocar na nossa fórmula, ela é x sobre 2. Tá? Porque 50% é a mesma coisa que multiplicar pela metade. Tá bom? Então, x sobre 2. A gente tem que o calor, a quantidade de energia fornecida, é 17,5 10 a terceira, dividido por 2. Isso é o mesmo que 8,75 quilocalorias. Essa primeira letra aqui é um 8. Tá certo? Então, essa aqui é a quantidade de calor que a nossa fonte fornece. Aí, agora, qual é o nosso próximo passo? Descobrir quanto de energia, de temperatura que vai variar. Como é que a gente vai fazer? Vai usar o macete. Tá? Que agora a gente quer descobrir isso. Qual é a temperatura final do experimento? Tá? Quanto da água, água? Quanto que da água a gente vai conseguir variar a temperatura, tá? Vamos descobrir o delta teta todo, porque ele dá a temperatura inicial, tá bom? Então, vamos descobrir o delta teta todo. O que a gente sabe que é 8,75 vezes 10 a terceira. A massa da água, ele dá que é 350 gramas. Calor específico da água é 1. Variação de temperatura é o que eu quero saber, tá? 8,75 10 a terceira. A gente tem que 350 vezes 1 é 350. Tá multiplicando, passa dividindo. Delta teta. 8,75 dividido por 350 fica 25. Fica assim, fica 0,025. Só que a gente tem um 10 a terceira, a gente vai andar com a vírgula 3 vezes para a direita, tá? Então, fazendo essa continha toda, ela dá 25. Então, a gente está vendo que vai variar
25 graus Celsius da nossa água, tá bom? Variamos 25 graus Celsius. Só que a gente não quer saber quanto que variou, a gente quer saber qual é a temperatura final, tá? E a gente lembra, então, que variação de temperatura é quem? Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, 25. Temperatura final é o que eu quero saber. Menos temperatura inicial que ele deu, que é 20 graus Celsius. O temperatura de início, tá? Tá aqui. Faço essa continha. Veja que o ΔF, temperatura final, é igual a 45. É só passar o 20 para o outro lado, tá? Tá subtraindo, a gente passa ele somando. Tá? Então, a gente fez essa conta toda. C, opção. Tá? Para chegar nessa temperatura. Que foi? Só resumir o pensamento, tá? Porque deu o nosso tempo de aula. Aqui também deixei bonitinho para vocês, tá? Para não ficar esses garranchos. Então, o que você tinha que fazer aqui? Você tinha que olhar quanto de energia que a castanha fornece, 2,5 gramas de castanha, e aí você vê quanto de temperatura da água que você ia variar. Coloquei no que macete. Viu tanto que eu variei? Encontra a temperatura final, porque ele já deu a inicial. É exatamente esses 3 passos que você tinha que realizar, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, estarei aqui. Alguma dúvida desse exercício em específico, tá bom? Ou de outros da lista. A lista já está disponível para vocês. Vocês já estão liberados para a próxima aula, né? Passei acho que 1 minuto. Então, era esse o raciocínio que vocês tinham que levar, tá bom? Alguma dúvida? Deu para entender? Ficou rápido? Façam a lista, tá? Alguém tem uma dúvida? Professora, eu fiquei com dúvida numa coisa aqui, numa parte, porque cortou na hora. Ah, tá. Pode falar. Quando você descobriu o x, embaixo você colocou o Q, né? Aí você colocou Q igual a x. X sobre 2. Isso. Essa parte eu não entendi por que sobre 2. Ó, ficou x sobre 2 por quê? O x que a gente achou é a quantidade de energia que 2,5 gramas de castanha fornece, certo? Só que a gente não usa toda essa energia. O enunciado fala que a gente usa só 50% dessa energia. Aqui, ó. Ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Então, por que ficou Q sobre 2? Porque 50% de uma coisa toda que você tem é igual a metade, tá? Foi por isso que eu dividi por 2. Porque somente 50% da energia vai ser utilizada. Entendi, só por essa professora. razão, isso, tá? Se ele te desse outro valor, por exemplo, se ele te desse 60% foi utilizado, aí você ia só multiplicar por 0,6, tá bom? Ia fazer essa proporçãozinha assim. Deu para entender sim. Obrigada por Não, explicar, tá? imagina. Tchau, até a próxima aula. Até. Boa semana. Você também. Prof, qual é a quantidade de calor final? Peraí, deixa eu só encerrar a gravação.